Fala, pessoal, ó, hoje nós vamos lá na Core Seguros, é a maior seguradora de seguro viagens do Brasil. E hoje eu vou conversar com um grande amigo meu, também chamado Bruno. Ele é só o diretor de RH. Então nós vamos falar um pouquinho sobre contratações, demissões, promoções, tudo referente a nós corretores para montarmos e escalarmos um bom negócio em parte de contratação. Bora nessa? Porque assim, a nossa ideia do vídeo de ontem foi treinar, porque assim, nós fazemos isso, né? E falar sobre liderança, porque eu ia ter uma reunião com o Couto para alinhar o trabalho dele e tudo, algumas coisas. E como o Couto está gerente no comercial novo agora, é bom que eu consiga ensinar ele, né? Ser gerente da melhor forma possível. Porque assim, eu quando fui gerente comercial, demorei, né? Pelo time do negócio, né? Você tinha o mesmo acompanhamento que o Couto tem, por exemplo? Nada, eu É era diferente, né? gerente comercial, era uma filial, que eu era dono da filial em si. Então, assim, né? Eu era o administrador da filial lá, o líder da filial, ele sozinho. Então eu já olhava para trás, não tinha ninguém para me Aí hoje, ajudar. assim, a gente vê o Couto, teve a oportunidade de ser promovido com um líder como você. E aí, tipo, essa oportunidade de vocês treinarem juntos no ambiente fora da empresa, trabalha a mentalidade, trabalha ali um ambiente mais leve para vocês falarem de trabalho também, né? É, porque assim, a grande questão é quando você é vendedor, você tem o seu líder que te ensina, o seu mentor, vamos dizer, né? Quando você é supervisor comercial, você também tem um mentor que é o gerente te ensinando, né? Agora, quando você é gerente, as pessoas têm uma visão que não, gerente já tem que se virar sozinho. Não, você pode. Ele tem que ter mais autonomia, mais independência, tem que saber fazer muita coisa já, porque muitos anos já fazendo tudo, mas também, né? Só que ele tem que aprender coisas também. E, tipo assim, se eu deixar a pessoa aprender só no apanhando, demora mais, entende? Ela se isola, né? É a mesma coisa com o Ah, empresário. e Eu aí? vejo a mesma lógica com empresários, né? Por isso É. que vocês começam a trocar mais entre si, sair dessa bolha, né? Uma coisa muito isolada às vezes. Então, é a mesma coisa do empresário, entendeu? Antigamente a gerência era como se fosse um empresário. A dificuldade só é que não. Assim, a diferença é que eu não pagava as contas, entendeu? Só que eu tinha que fazer tudo sozinho, entendeu? Agora, quando as coisas evoluíram também, né? Então, agora, quando eles são gerente, aí eu conversei com ele ontem e com o Rodrigo, que o Rodrigo, ele pleiteia ser gerente daqui a pouco, né? Então, eu estou conversando bastante com eles dois para que ele já tenha uma visão da gerência no amanhã, né? É que é fogo, porque assim, ele tem que ter a visão da gerência, que ele tem que estar na operação com as pessoas, porque ele está sempre tá formando novos supervisores, e ao mesmo tempo ele tem que deixar as pessoas trabalhar. Tem que estar na gestão. Então, qual que é a grande dificuldade? Quando você é vendedor, você está na operação, literalmente, fazendo as coisas. Pá. Quando você vira supervisor, você tem que continuar fazendo as coisas. Mas você só aprende uns detalhes a mais para você liderar, comandar, cobrar e por aí vai. Mas você continua na operação, fazendo ali, fazendo vídeo, puxando cliente, ligando, mandando mensagem. Agora, quando você é gerente comercial, você já não faz mais isso. E ao mesmo tempo você quer fazer. Não que você não vai estar mais na operação, né? Mas você não vai estar lá de forma em destaque como está o supervisor e o vendedor ali, É, né? você quando gerente comercial, você tem que aprender que você, tipo assim, eu tenho uma visão, né? Ou a estrela do departamento, a pessoa que mais tem que brilhar no departamento comercial é o supervisor, não é o gerente. Então a pessoa que mais tem que se destacar no departamento é o supervisor. Por quê? É isso. Porque é ele que forma pessoas. Ele que transforma, né? É ele que transforma vidas, é ele que forma pessoas. Ele vai ser o exemplo direto, né? É ele que é o exemplo direto. Então as pessoas não vão se espelhar no gerente, vão se espelhar nele ou nela. Então o supervisor comercial é a pessoa que tem que brilhar no departamento, tem que ser estrela. O camisa 10, certo? Enquanto o gerente comercial em si, né, então o supervisor é a camisa 10, o gerente comercial ele tem que aprender que ele é técnico hoje. Então eu tenho essa visão. Então tem o time, né? Vamos pensar um time de futebol, agora o negócio da Copa agora, não, um time de futebol. Então o teu time. Os vendedores são o time. Perfeito? O supervisor comercial, ele é o capitão do time. Ele é o 10, é o cara que comanda as coisas do time. O cara que dentro do campo ali, dentro da ação, ele comanda. É o cara É que o tem a confiança do time, né? Todo mundo isso. confia nele. É o cara que dá raça, é o cara que dá carrinho, é o cara que corre mais, é a pessoa que pode cobrar os outros, porque é o exemplo. Então ele é o capitão do time, então ele tá jogando. Quando você é técnico, igual o gerente comercial, ele é o técnico. Sim. Ele só monta estratégias. Ele treina e monta estratégias. É assim que tem que ser, é assim que tem que jogar. Pá. Mas na hora do jogo mesmo, quem brilha são os jogadores. Então ele tem que entender essa visão de eu não sou mais a operação, mas eu tô na operação. Ô, Bruno, e uma, assim, né, na sua visão, uma corretora de sucesso,
ela teria em média quantos gerentes, assim, o ideal? Seriam quantos gerentes comerciais? Não tem, sabe por quê? Eu penso da seguinte forma, filha. O que eu não tenho como calcular primeiro, o que que é sucesso? Tipo assim, nossa, que filosofia, né? Vamos filosofar. Vamos filosofar. Que é O sucesso? que é sucesso? Não, não é isso. A questão é, pô, tem gente que não tem gerente, não tem supervisor comercial, mas tem uma corretora e tem sucesso. Vende bem, lucra bem, É estável. estável, organizada, previsibilidade, tem tudo. Essa corretora, ela tende a crescer. Show, beleza, ela vai crescer. Então, eu acho que não tem como colocar uma classificação de quantos gerentes ou supervisores tem que ter para ter sucesso. Não é isso. Até porque tem gente que tem formas de corretoras diferentes, tá? Então tem corretoras que não trabalham com vendedor igual a gente, CLT. Tem corretor que trabalha com PJ. Entendeu? Então ele tem os seus corretores parceiros. Então ele tem uma forma de trabalhar com corretor parceiro. Nós estamos indo agora na seguradora, eles têm os seus parceiros, então é um modo diferente de operar. Tem seus vendedores CLT, tem tudo, né? Então varia muito. É porque para cada um vai funcionar de um jeito, né? Não adianta só a gente tá copiando as coisas. Você fala muito disso, é importante que a gente seja copiador. Mas se a gente só copia e não vê o que dá certo, acho que também o negócio não anda, né? Ser copiador, eu vi um vídeo outro dia, eu não vou lembrar. Várias pessoas grandes do mercado, grande, quando eu falo assim, cara, muito sucesso, tá? Mercado empresarial todo, geral. Todo mundo tem uma fala, eu só copiei fulano, eu só copiei as pessoas. Porque assim, você não copia tudo, você copia o que te serve. É igual na mentoria lá na Apex, eu deixo bem claro isso. A Apex, ela não vai determinar o que você tem que fazer. Não é isso. Eu não vou fazer por você, eu não determino o que você tem que fazer, eu não coloco a mão nas coisas suas, né? Mas eu coloco o meu drive mental na sua mentalidade. Você vai colocar junto com a sua, que você já tem uma expertise, e você vai criar algo legal para você. Então, sim, você vai copiar coisas nossas, mas você não vai copiar 100%. Então, o que eu vou lhe entregar é o drive mental. Drive mental. Você acompanha, né? Para ver se a estratégia tá certa, se precisa ajustar a rota. Mas aí, esse é o ponto. A estratégia quem monta não sou eu, é eles. É com eles. Eu dou o meu drive mental, a forma com que eu penso, a forma com que eu aprendi, a forma com que eu cheguei, as formas, O método que você o método que eu uso, tudo. Agora eles podem pegar esse método, pegar essa drive mental, junto com a expertise deles e criar algo top para eles. é diferente do que oferecer a estratégia, né? Entendi. Então vou lá, eu tô com o Joel J, né? Na mentoria com ele e com a Dani Martins. Eles não estão operando a minha empresa, eles não estão determinando quanto vendedor tem que ter, eles não determinam o que eu tenho que fazer, como eu tenho que vender, não. Eles ensinam o que eles sabem de correto, o que eles aprendem. Eu, como mentorado, eu absorvo as informações, tenho meus insights, tenho minhas ideias e coloco em prática em coisas diferentes. Meu, tem muita coisa boa que eu aprendi com essas pessoas que não é a forma que eles operam, mas que me deu ideias que eu fiz na empresa e que deu sucesso. Não é o que eles falam. Não é o que eles falam, não é o que eles fazem. Mas ele colocou, a inteligência dele me despertou algo que eu coloquei na empresa que deu certo. O plano de carreira. Exatamente. Eles não têm um plano de carreira igual. Mas quando eles falaram, tem que ter um plano de carreira. Nós fazemos assim, assim, assado. Olhei, tá. Então eu preciso ter um plano de carreira. Tem visão, né? Eu tenho um plano de carreira e papapá, fui. Não é visão, é humildade, filha. Visão é quando você. Eu penso na minha visão, assim, minha ideia, né? Ter visão é você ser um gênio que inventa um negócio do zero. Nossa, tive visão que isso aqui podia dar. Inventou do zero. Então eu vou dar um exemplo. Vamos ver. O iFood. O cara que inventou o iFood, pra mim, é um gênio. Bruno, ele copiou alguém. Tá, então o cara que inventou primeiro, não sei, né? Mas eu tô falando do iFood porque é o que eu conheço. Por quê? Cara, você criar um aplicativo que vai entregar comida na casa dos caras à vontade, blá, blá, blá. Gênio. Cada empresa tinha que ter um motoboy. Agora você pode centralizar no aplicativo só. Todo mundo pode escolher várias opções para comer. Lindo. O cara que inventou a Netflix. Caramba, esse cara é um gênio. Aí esse cara teve visão. Isso para mim é visão. O que eu falo não é ter visão, tá? É questão só de ter a humildade de falar, pô, ele faz assim. Se esse cara faz assim, o que eu posso fazer? Com o que eu tenho, com o modelo de negócio que eu tenho, com o que eu conheço, e aí você faz alguma coisa legal, entendeu? E é legal porque, falando ali um pouquinho da Portelite, né, Bruno? O nosso processo hoje, ele foi criado pelo Couto, né? E vendo, assim, ele sentindo as dores da operação, né?
principalmente ele ali como supervisor na época, ele tava, o que que eu preciso melhorar aqui nesse ponto para que minha operação gire ainda mais. Então ele foi criando ali o processo, só que tendo ideias de melhorias, né? Então hoje, aí me corrija se eu estiver errado, é o Couto que criou esse processo e Então, aí que é interessante. Não é que o Couto criou o processo, olha como foi. teve ideia Então, porque em 2024 nós tava muito mal, né? E aí, nessa época. você chegou nessa época, né? Meu Deus do céu. Sabemos porque tava vindo. Então, o que acontece é o seguinte, em 2024 nós estávamos mal. Mal porque as coisas não estavam andando e nós tava tentando fazer lead e não vendia, porque nós tínhamos um método de trabalhar com lead parecido com o que trabalhava a rua, ou lista fria, vou dar um exemplo. Só que é diferente, tá? Então, o que que eu fiz? Eu tendo essa dificuldade, tinha o sócio do meu irmão, o que que ele fez? Ele tava vendendo curso para como vender. Ele vendia curso de vendas, assim, de vender para lead, um exemplo. E o que acontece? O Lucas começou a vender o curso para começar a melhorar as vendas para lead, por aí vai. A humildade foi de eu pegar, pô, o Lucas, quando eu era supervisor e ele supervisor, nós tínhamos resultados parecidos. Eu ganhava muitas vezes na questão de vendas, ele também já ganhava, aí por aí sucessivamente. Então eu podia ter a arrogância de falar, não, por que que eu vou aprender com o Lucas? Até porque eu fui supervisor antes dele, eu fui gerente comercial antes dele. O Vitor que formou o Lucas, eu formei o Vitor, então, assim, eu podia ter toda essa prepotência e arrogância. Olhei pros caras e falei, ó, o Lucas tá vendendo um curso, falei com o Luquinhas. Eu lembro dessa época, você comprou um curso do Lucas. Então, aí, na verdade, ó, olha como foi a história. O Lucas me ligou, falou, Bruno, eu tô vendendo um curso, é que eu tô começando a vender um curso. Ele nem tava vendendo, ele falou, Bruno, eu tô começando a vender um curso. Papá. Você não quer comprar aí pros meninos ou pra você? Pra mim, eu quero ver se tá bom o meu curso, quero ver se tá legal, se dá certo. Tava Pá. validando. Ele tava querendo validar. Na hora que ele me falou isso, me acendeu a mão. Eu falei, caramba. Mas por quê? Porque eu conversava muito com meu irmão. Meu irmão era meu mentor já. Sim. Tava com dificuldade. O corretor do meu irmão vendendo 1 bilhão por ano. Eu falei, não, tem algo errado. Ó, e toda vez aí, mano, o que tá acontecendo aí? Por que os seus números tá assim, o meu tá assim? Eu, ali, mano, enchendo o saco. Eu queria aprender como que tinha que fazer o negócio, a operação. E aí o Lucas me ligou, eu falei, meu, interessante, cara. Eu conversei com os meninos e falei, ó, todo mundo vai comprar o curso. Vocês vão fazer esse curso e vocês vão me ensinar. Legal. Então faça o curso do Lucas. Todo mundo, comprou. Eu paguei pra todo mundo e descontei dele parcelado. E aí, eles foram fazendo. Eu lembro que durante o curso eu fui tendo algumas divergências de informações. Ó, o Lucas falou que era assim, e quando eu falava com o Lucas falou, não, não é assim que eu falei, começou a ter umas certas divergências. Eu acho que como ele estava aprendendo a questão de didática, de ensinamento, talvez estava tendo uma certa divergência. E os meninos ainda, com o drive mental de como operava antes, começou a dificultar. Aí começou a ter essa, eu acho que é isso, acho que é assim, acho que é assim. A fase da mudança, né? De aprender coisas novas. E aí foi quando eu sentamos com os meninos, pegamos o que o Lucas estava ensinando, aí que eu falo, né? Pegamos o que o Lucas estava ensinando, fiz a situação, conversei bastante com ele. Ele foi um dia na empresa fazer uma presencial com os meninos no sábado. Pegamos tudo isso. Aí eu peguei o meu drive mental do que eu entendia de venda, entendia das coisas, como eu vendia consórcio, blá, 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 e juntamos, né? E fez o seu. Quer dizer, então chegou uma época que eu lembro que eu falei pros meninos assim, falei, ó, a partir de hoje, eu não sei mais vender consórcio, quem manda no departamento de vendas, quem sabe vender é o Lucas. O que ele mandar tem que ser feito. Eu não sei de nada mais. Não sei de nada. Ô, Bruno, que engraçado. Foi a mesma fala do seu mentorado que vendeu quase 2 milhões na mentoria de ontem. Que ele falou exatamente isso no feedback dele. Que o Lucas também, o vendedor dele, né, tava aprendendo, tava ali falando com o cliente. E aí ele falou pro Lucas, Lucas, ignore tudo que eu faço. Não faça nada do que eu faço, porque eu tô fazendo errado. Faça o que a Apex está dizendo. Faça o que os mentores estão dizendo. Ele teve a mesma fala que você. E acho que ele nem sabe que você falou isso. Competitividade é maravilhosa e tem que existir. Eu sou um cara extremamente competitivo. E eu vou crescendo cada vez mais porque eu gosto de ranking. Sou muito viciado em rankings. Então a nossa empresa, eu tinha um concorrente, vamos dizer, né? Que também era amigo meu, que já era dono de corretora até mais tempo que eu. E a mente era, eu preciso passar ele. Preciso passar ele. Aí eu perguntava, né? E aí, quanto que fulano tá vendendo esse mês? Tanto. Eu tava bem abaixo. Eu, caramba, velho. Preciso passar ele, preciso passar ele, preciso passar ele, preciso passar ele. Então, eu ficava nesse mental, eu preciso passar ele, preciso passar ele, preciso passar ele.
Então, essa competitividade em si é muito gostosa, porque isso te faz você querer mais, tá? E eu vejo como vendas, principalmente uma empresa de vendas, qualquer corretora, empresa de vendas, uma empresa que tem que ser de alto rendimento. Todo mundo de alto rendimento é competitivo. Agora, ninguém é rival. É. Então, mesmo que eu tenha uma competição sadia de eu preciso passar fulano, nada me impede de sentar com ele e falar, meu, o que você tá fazendo de legal? Me ensina. Como é que funciona? Me ensina. Tanto que lá no Prósperos, lá na mentoria que eu participo do João e da Dani, tem 3 pessoas que vendem consórcio. 3 pessoas que vendem consórcio. Compraram a mentoria deles, por quê? Porque eu acho que eles não viram mentoria para corretores no geral, que iria ajudar na época. Eu não tinha a minha, eu tô montando a minha. Montando, já tá pronta, mas eu não tinha, né? E porque eles queriam evoluir como empresários. Quando você pensa em evolução, você sempre vai ter que conversar com pessoas. Passar o que você sabe e absorver o que os outros sabem. Não tem aquela situação de eu vou só absorver, não vou doar nenhuma informação. Não, aí você Aí ninguém quer viaja. sentar na mesa com você. É, ninguém quer trocar ideia com você. Então, tanto que qualquer coisa hoje, com o meu irmão, teve o problema do lead, não teve? Eu liguei pro meu irmão, falei, ó, mano, tá acontecendo assim na minha empresa, vê se tá acontecendo na sua, tá? Vê se não tá dando problema E pra tava você. dando mesmo Tava problema. dando, então eu informei. Eu informei ele de. Toda vez que eu tenho uma informação, alguma coisa que tá acontecendo na minha, eu já passo pra ele. Joe, tá acontecendo aí? Se não tá, presta atenção nisso, presta atenção. Já teve Porque alguma. é aquela lógica dos grandes, né? O que é que você vai estar perdendo com isso? Nada. E olha que interessante. Olha que interessante. Meu irmão me formou no consórcio, certo? Ele me mentorou agora como dono de corretora, não foi? Meu irmão, ele voltou pro consórcio porque eu conversei com ele pra ele voltar pro consórcio, porque ele tinha saído brigado com o gerente. E eu conversei com ele. Antes de abrir a FVL? Não, isso antes de eu ser supervisor comercial. Eu nem era vendedor de consórcio. Ele tinha brigado com o supervisor, saído. Aí foi toda aquela história que eu vi o quanto que ele ganhou na conta dele, eu queria vender depois. Eu falei, meu, não sai não, volta lá, troca ideia com seu gerente, pá. Ele já tava com essa vontade, conversei com ele um dia na cozinha da minha mãe, eu lembro até hoje. E ele voltou. Aí eu falei, se voltar, me coloca junto. Aí eu virei vendedor. Eu trouxe meu irmão pra Porto, porque eu vi algo novo que podia fazer bem para mim e para ele. Então eu trouxe ele para Porto para vender consórcio, montar a corretora dele. Por isso que nós montamos a primeira corretora juntos. Eu não era sócio, ele, Vitor e Lucas são sócios, mas eu que montei junto com eles. E hoje ele vende um outro papel porque eu levei ele para fazer vender esse outro papel. Um mentorado na Apex que não teve resultado. Não teve um, graças a Deus. E eu, no dia que eu parei para analisar isso, eu falei, meu, todos os mentorados que passaram pela Apex só tiveram lucro em pouco tempo. E a galera confia absurdo. muito em você, cara. É papo de 30 dias a pessoa já tá conseguindo colocar na operação e fazendo. Não é fórmula mágica, é o que eu falo, não é fórmula mágica. É pegar o nosso drive mental, aprender o que nós temos para ensinar e colocar com vontade de trabalhar. Meu, quando eu. Nossa, não tem nem. A coisa que eu mais gostava na minha equipe era isso. Quando eu era supervisor comercial, é isso. É ver a pessoa com quem eu trabalhava, né? Conquistar algo. Essa semana, o vendedor lá da empresa, né? Eu passando ali no corredor, ele falou: Ó, Bruno. Eu falei: O quê? Aí ele mostrou um computador. Eu não sabia que ele não tinha computador, na verdade, mas porque assim, muita gente, eu não consigo saber. Aí ele me falou que comprou o computador. Falou: Comprei, legal, né? Cara, aí ele falou assim: tipo assim, não sei se é bom, mas eu comprei. Eu falei: Para, é seu, pô, parabéns. Aí você vai pra. A alegria que eu tenho, a alegria que eu tive de ter visto ele conquistar isso. Nossa, não tem preço. Não tem preço, não tem preço, não tem preço que pague. Não tem. Pouco. Mesmo que Sim. ela tinha um Mas custo você tinha um alto, RH, verdade? eu tive um RH para me ajudar, mas assim, era. Como pode dizer? Mas eu já tinha a pessoa que gerava o meu lead e já Sim. tinha. E comecei a ter a social media. Aí você já começou a delegar, né, as funções. O Porque marketing parece que foi tua primeira prioridade, né? O Nesse primeiro, momento, nessa virada de chave. a primeira pessoa que eu contratei fora departamento comercial foi a pessoa de geração de lead. Gestor de tráfego. Gestor de tráfego. Foi um gestor de tráfego, porque eu já queria começar a trabalhar lead. Porque eu entendi que trabalhar lead como que eu posso dizer? Era pra onde sua empresa ia crescer, né? Porque assim, vender para lead é vender para todos. Vender para lead é vender para todos. Quando eu não trabalho lead, eu vendo por uma área pequena. Eu sou muito, sabe, fico Limitado. muito você limitado. ficou limitado ali a vender, por exemplo, somente para a parte de São Paulo, vamos supor. Só que o lead é
Falando Não, até e mesmo São do Paulo dia a assim, dia. e São Paulo assim naquelas, porque eu não conseguia ir para 4 horas de viagem de São Paulo para vender uma cota. Exato, exatamente. Ah, É mas um você podia pedaço de São pegar, fazer Paulo. por videochamada. Oh, meu. Ah, tá bom, dá para fazer, legal, show, mas assim, tipo, hum, sabe? Quando eu vendo por lead, eu vendo para pessoa de Paraná, pô, já vendi para Portugal, Estados Unidos. Exatamente, isso que eu ia comentar. Agora não é nem a nível Brasil, é a nível mundial, né? Porque, inclusive, a nossa empresa teve um lead dos Estados Unidos recentemente, né? Agora, venderam nosso portfólio, a gente vendeu para um lead lá dos Estados Unidos, entendeu? Então, assim, são coisas que quando você trabalha ali, você tem que crescer. Ah, mas você tem que gastar dinheiro, você tem que investir. Pô, eu sou empresário, empresário que não investe, quer o que da sua vida? Carambolas. Você é empresário e você não quer ter dívida, você não quer investir, você. E já é tanto custo, né? Para empresário, você não vai fazer investimento para acionar um pouco esses custos. Não, você quer ver eu ficar com raiva? É empresário que quer ser CLT e empresário ao mesmo tempo. Ah, não dá. É isso mesmo. Às vezes alguns empresários eles pecam muito nessa questão de custo, mas é custo, mas é custo. Tá, mas e o investimento? O investimento ele não, O ele risco, né? retorna. Eles não entendem isso, que o investimento ele retorna. Todo empresário. Risco. Não, Então, É, então, às vezes, é esse medo de, tipo assim, o cara não calcula o risco direito, é não o sabe, SPI. não sabe para onde tá atirando. Então, assim, não tem um norte mínimo para fazer um risco, então você não vai arriscar de qualquer forma. Aí a pessoa para É. de tentar. Mas é isso que eu ia falar. Mas é. Ai, não funcionou? De novo, de novo, de novo. Até uma hora que vai dar na certo. verdade, eu falo, eu tava vendo uma palestra do Joel J, lá no próximo. Ele falou assim: eu não falo, eu não vejo o risco, eu vejo a probabilidade. Tá, eu vou investir meu dinheiro aqui, eu vou investir meu dinheiro, qual que é a probabilidade de dar certo? De 80%, vale a pena. Tá, vou investir meu dinheiro aqui, qual que é a probabilidade de dar certo? É de 10%, só que se der certo, é muito lucro. Tá, eu invisto pouco. Investe pouco. Porque se eu perder, eu perdi pouco. Mas se esses 10% der certo, eu Aí lucrei sim. muito. Então é probabilidade, não é nem a questão do risco, mas assim, qual que é a probabilidade disso daqui dar certo? É alta, cara. E se der errado? Aonde eu errei? Primeiro, onde eu errei? Porque se era um negócio de probabilidade alta, aonde foi o erro? Ah, foi aqui. Tá, vamos ajeitar aqui, vamos de novo. Porque se eu ajeitei aqui, o que é que vai acontecer? A minha probabilidade de dar certo aumenta. Com certeza. Porque eu já cortei um erro. Tem um erro. Quando dá certo, Ô, cara, você falando assim, é só você dividir o problema, não é? Exatamente. Não, é você sentar ali, ó, tô com essa ideia, e aí o que você acha? Se der errado, nós dois estamos juntos. a pessoa ali resgata, né? Às vezes de uns buracos mental, assim, que, poxa. Muito, muito, mas muito. Eu converso com os meninos ali. Lógico, eu tenho sua cabeça central do negócio nessa questão, mas assim, eu penso assim, vamos lá. Tá lá, eu tenho meus 3 sócios, né? Hoje sou eu, principal do Grupo Elite, sócio. Depois eu tenho meus sócios também, Couto, eu tenho o Rodrigo e tenho o Ivan. Então eu tenho 3 sócios, certo? Sim. Eu não sou o mais inteligente dos 4. Não sou, não sou, não sou. Talvez eu sou o que mais tem experiência em algumas coisas. Mas quem é a pessoa que mais entende de internet, de IA, de tudo, essa parte de, sabe, tecnologia? É o Couto. Vou bater de frente com ele e falar algo. Eu tenho um sócio hoje que entende de IA. Ele fez um curso. Nós compramos juntos um curso, para ele fez 2 cursos de IA. E já tá aplicando. Entendo. Ele fez o nosso site, ele fez não sei o que, ele fez um simulador, ele já fez um simulador que aumentou nossas vendas em mais de 13% no mês passado por causa dele. Às vezes esse curso de IA. Tem aquele simulador que calcula quanto que vai ficar o financiamento, quanto que ficaria o consórcio, no final do consórcio, quanto com as valorizações, quanto a pessoa pagou, Ele fez uns negócios que ele mostra pro cliente que ele fala, nossa, faz sentido. Gênio, inteligentíssimo. É porque o ponto desde o início ele entrou muito na operação, né? Então é como se ele tivesse tudo ali dentro, visto o que é bom, o que não é, o que pode melhorar. Então tudo que ele faz parece que conversa diretamente com o cliente. Então, O que costuma dizer, que a gente costumava dizer, né? Acho que você costumava dizer que o Couto ele era gerente desde do início sem saber, né? todos só ali tem a cabeça, tem que ter a cabeça de gerente. Uhum. Mas é isso. Então, assim, eu tenho o meu sócio que é igual o outro que então era essa parte. Aí eu pego o caso do Ivan. Cara, o Ivan, ele é muito inteligente em criar textos, frases, escrita, palavra. Ele fez letras na USP, pô. Então, como que eu vou debater alguma coisa de vocabulário, de escrita? Quando precisa de dificuldade, difícil frase, eu uso o ChatGPT, tudo.
O Ivan não. Você pergunta pro Ivan, Ivan, preciso falar tal coisa. Ele, O Ivan é o se próximo fizer assim, assim, assim. GPT. Se fizer assim, 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 ele. Você faz. Top. E todos os assuntos que você pergunta, ele vai saber. Ele tem domínio. Aham. Tem domínio. Cara, e na frente do cliente, o Ivan, ele é muito bom. Ele arregaça. Ele é muito bom. Aí você pega o caso do Rodrigo. Cara, o Rodrigo, ele é líder nato também. Pra lidar com pessoas, ele é muito bom, cara. O Rodrigo é muito bom. Aí o Rodrigo, você vai conversar com ele tem muitas ideias fantásticas. Então, quem é tão bom para dar ideias? O Rodrigo. Exato. Então, eu posso ser o central ali do grupo ELT, né? Mas eu tenho 3 braços fortes ali que cada um é bom em um ponto e me agrega e aí eu tento agregar da melhor forma. Então, tem muita coisa que nós usamos hoje. Olha que interessante, que o Rodrigo falou para mim em 2024. E eu falava, Você falou no café. Você falou É. isso, né? Que o Rodrigo é teimoso e ele vem com as ideias e eu tento comunicar de uma forma que ele entenda que agora não, mas já já a gente vai aplicar isso. E eu acho que ele não percebia que era essa a sua intenção. não, E que o já já chegou. E que o né? já chegou, Já. porque você brecava ele assim, e aí ele ficava mais puto ainda. Aí ele se É. revoltava. Não, Aí de ele- repente tava a ideia dele lá em prática. ele ficava, não, você me amarra, você me prende. Eu, calma, Rodrigo. Entende? Vai dar certo. Mas eu tentava mostrar pra ele, porque assim, você não pode cortar a asa da pessoa e falar, não pensa mais, porque você tá tirando o melhor da pessoa. Aí quem tá, com todo respeito, não tô falando de você, mas quem tá sendo burro é quem faz isso. É. Porque você tem ali o ouro e você tá brecando a pessoa. Só que eu tinha que mostrar pra ele e falar, ó, Rodrigo, calma, mano, mas assim, eu trabalho, eu tenho um departamento inteiro, eu não posso mudar tudo. Tem que ter calma, a hora certa, time certo. Então, meu, gênio, o Rodrigo ele é muito bom pra analisar dados. Ele adora analisar dados, dados. Ele tem um pensamento muito Ele é muito melhor do que eu pra analisar dados. Então, Rodrigo, analisa os dados aí. O Couto, meu, ele é muito. Então, assim, o que eu falo, as pessoas todas ali, eles têm a agregar, né? Então, todos ali dividem problema comigo. Sim. Todos ali dividem problema. Isso não Todos, foi todos. desde sempre, não, né? Isso pelo menos assim, pouco tempo que eu tô com você, percebo isso mais de agora. De agora, cada um assim, assumindo mais o seu papel, o seu lugar e chegando mais junto. Antes eu sentia as coisas muito centralizadas em você. Mas não que eles largavam pra você. Mas eu acho que era um formato ali que tava pra evoluir. Vocês estavam estabelecendo a empresa, vocês estavam Não estabelecendo. tem que fazer. Eu falei pra ela que eu tava na academia. E vai lá. Terminei o treino, continuei gravando as coisas. Quando eu cheguei em casa, eu já tava com. Mesmo que eu ainda tava bravo pela situação, a forma com que eu agi e a nossa conversa resolveu. Só porque foi uma conversa. Falar, ó, Você eu sei foi que eu tava pausado, errado, né? eu sei que eu tava errado, assim, 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 assado. Mas aconteceu alguma coisa. Não, não aconteceu, então não precisava fazer isso, porque eu te avisei. E aí Tava gravando, eu, né? eu agi na razão, trouxe ela de novo pra razão, mesmo ela estando com a razão dela, que ela tinha razão também, só que a forma que foi talvez não foi certa. Então, assim, muitas vezes nós estamos num problema, é igual brigar. Você não tá vendo saída, você sempre vai achar que tá certo, tá tudo errado. Não sei. Quando você acalma, baixa a adrenalina, Você vê sair. você vê saída. Então, resolvi de uma forma que talvez eu não tenha resolvido. Se fosse, tô indo pra casa então. Pra quê, cara? Aí nós vai brigar. Nessas horas você pergunta, pra quê? Por que eu tô fazendo isso desse jeito? Qual a necessidade? Muitas vezes não tem nenhum. Então, quando acontece o fato de novo, eu já presto mais atenção, vou deixar mais claro, falar, ó, vou de novo gravar, então provavelmente eu não vou atender a ligação. Aí ela falou, pô, eu não tenho o telefone dos meninos, era bom ter o telefone dos meninos. Eu falei, você tem razão, vou te passar. Então, Ela também traz solução, né? porque eu fui racional. Então, na questão de problema, quando vocês vão dividir o problema de vocês com alguém, independente se for comigo qualquer pessoa, a pessoa ela tá no racional. Então é muito mais fácil para ela resolver. Ela vai te dar uma saída e você vai falar. Era Verdade. isso. Era Às vezes isso. é tipo, sério, 3. E quando a gente tá, eu falo muito por mim. Quando porque a gente compartilha todo tipo de problema, não, pessoal, de trabalho. Às vezes, por exemplo, quando eu cheguei do PAP pro novo, quero fazer PAP, quero fazer isso. Porque às vezes é uma solução que às vezes a gente pensou tanto que não viu saída. E a pessoa que oferece saída é ele, porque ele realmente é vivido, ele tem mais experiência que a gente, mas quando a gente chega pra falar as coisas pra ele, às vezes é uma resolução tão simples que o nosso cérebro ele bloqueia
a gente de pensar daquela forma racional, como o Bruno falou. E aí você chega numa pessoa que tá lá com aquele pensamento, experiência de anos, de tempos, Cara, e meteu de 60 anos agora, velho. Pô, Anos desse eu vou de anos, idoso. respeito, Eu sou cara. idoso. Eu sou Obrigada. idoso. Por isso, respeita os idosos. Olha, só faltou falar isso. capengo, manco, anêmico, ele vai lá e Eita! Aí, meu filho, até agora tava mal bem, Olha mano. o Rodrigão nos conteúdos aqui. Top. Postou aqui uma. Agora a gente tava falando desse negócio, né? De, tipo, da sua cabeça, sua mentalidade e tal. Você acha que tipo, teve influência da sua família? Tem alguém da sua família, assim, tipo, pai, mãe, que foi, que, tipo, deixou você assim, com essa cabeça empreendedora sempre, ou, tipo, Não. Assim, a influência maior que eu tive, eu tenho algumas influências, né? Eu tenho, lógico, pai, mãe, que sempre trabalharam muito, então isso me ajudou. Eu tive essa boa base. Mas meu avô, o meu avô, que é o meu principal, assim, modelo de. Porque meu avô sempre foi muito. Mas meu avô, ele sempre foi. Ele é um modelo porque ele sempre foi muito correto. Eu nunca vi meu avô sair da linha. Então, assim, era impressionante. Meu avô era muito correto em tudo. Tudo era impressionante. Então, esse modelo mental do meu avô de ser justo e correto, honesto nesse ponto, pra mim fez muita diferença. Eu sigo até hoje isso, né? De ser o mais parecido possível nesses pontos. Eu tive uma outra pessoa também, que foi o padrasto da minha primeira namorada, é chamado João. Muita coisa que eu sei hoje, muitas situações. O que eu sou hoje, o Bruno, para as pessoas, vamos dizer, ele foi comigo. Na época eu dividi apartamento com ele, quando eu saí de casa, tudo, né? Então, ele tinha um apartamento alugado, eu aluguei um quarto lá, então eu conversava muito com ele, ele é empreendedor também, veio de baixo, se lascou muito, é um cara que ele tinha um trabalho como gerente na Siemens na época, e mesmo assim ele fazia batom no fogão de casa no final de semana e vendia consignado na rua, porta a porta, no final de semana. Ele montou, graças a Deus, tô falando de 2010, 2011, ele tinha um patrimônio de mais de 6 milhões, que ele montou, que ele começou a vender batom na rua, assim, que ele fazia no, aqueles batons pequenininhos assim, ó. Ele fazia no fogão da casa dele, ele começou a vender, aí ele montou uma marca, ele mandou cresceu essa marca, foi perfume, foi cosméticos em geral, chamada Cigana, e aí é um cara que, o João era tão impressionante, gosto de números, ele fazia números complexos na cabeça, não pegava papel. Deus. Sabe aqueles problemas de matemática que os caras, né? Os caras falam, ó, se você deu tanto, sabe? O cara tinha 2 camelos, não sei do que, mas quando você vai ver é uma conta mó doida, você tem que ter um raciocínio lógico pra você falar, putz, é isso. Ele fazia rápido, rápido, rápido. Tanto que tinha um livrinho na época, um jornalzinho, de problemas matemáticos. Ele fazia todos, de cabeça, sem papel. Ele era um gênio. caraca. Então eu conversava muito com ele me ensinava muito. Então era um cara que trabalhava de segunda a segunda. E ele já era senhor de idade, mais de 60 e poucos anos. Ele ia pro negocinho dele, colocava a televisão lá com o jogo lá, com o esporte rodando, ficava lá na mesa dele pegando as carneretas de pessoas que devia pra ele, que não devia, porque era consignado. Não, cara fantástico, aprendi muito com ele. E depois aprendi com os meus líderes, né? Aí foram os líderes. O meu próprio irmão foi meu líder. Marcelo Domingos, que foi meu primeiro gerente comercial. Então, esse negócio de ver os outros conquistar e ficar feliz, eu vi com o meu primeiro gerente, quando eu comprei meu carro. Que ele falava, você tem que ter um carro, se você quer ser supervisor, você tem que ter um carro. Aí eu lembro de um churrasco na empresa que eu cheguei, tá meio bêbado, tinha cerveja na época. Cheguei com o meu carro, ele olhou, falei, Marcelo, meu carro, tinha acabado de pegar o carro na concessionária, zero. Ele beijava meu carro, chorou de felicidade. Então, quando eu vi isso, falei, sabe isso? Marca, você fala, é assim que eu tenho que ser. Isso molda uma pessoa, né? Isso molda, fala, é assim que eu tenho que ser como líder. Esse é meu líder. E aí você começa a ser assim. Por isso que quando o meu vendedor apresentou um computador, eu falo, caramba, nossa, que Quando a Thalita comprou o carro dela, fiquei feliz. Quando a Ellen veio morar em São Caetano, eu fiquei feliz. Quando o Ivan foi alugar o apartamento dele agora, foi morar com a mulher dele, fiquei feliz. Comprando tudo, bonitinho. Quando o Couto comprou o carro dele, a Audi que ele queria, ele sempre quis. Foi o primeiro carro dele, foi o Audi que ele sempre quis. Eu fiquei feliz. Então, assim, o que eu aprendi foi pegando um pouquinho de cada um. Aquele negócio que eu falo, foi aprendendo um pouquinho de cada um. A gente é um pouquinho, né, de cada. Ah, sim. E a gente pode ser as pessoas que a gente quer ser. Tipo assim, passam muitas pessoas na nossa vida, né? Boas, ruins, mas a gente pode escolher que a gente quer se basear, assim. Eu tenho muito isso com meu pai também, assim. Tipo,
sou filha adotiva e tal, sou bem distante da família dele, mas meu pai já partiu e tal, mas todos os valores que ele passou pra mim, cara, eu sempre penso assim, o que é que meu pai pensaria se eu não fizesse isso? Ou se eu fizesse aquilo? Tipo assim, pra mim, ele foi a pessoa que eu escolhi de referência. Porque são pessoas que transformam a gente. Ele me transformou demais. Ele me mostrou como é possível ser uma pessoa melhor. Assim como você também mostra. É o pai presente que você fala. Ele é meu pai presente. É uma coisa muito doida, porque hoje no mercado tá muito escasso. Bruno sabe minhas experiências que eu tive aí com outros gestores anteriores. E, meu, a forma que o Bruno ele gerencia isso, essa coisa da conquista, é muito raro, é muito raro. E ele é um exemplo não só para mim, mas para todos os outros gestores, donos de empresa, que tem que ser exatamente assim. Ter sabe, brilhar os olhos de você ver uma pessoa conquistando funcionário seu conquistando alguma coisa. E realmente está muito escasso no mercado e que o Bruno seja essa luz para essas pessoas, porque é assim que cresce. É assim que o seu funcionário vai ter aquela força de vontade de crescer numa empresa. Isso é incrível, incrível demais. É bom. Ô, Bruno, isso é milionário é consequência, né? Aí, tipo assim, tá, e qual que é o próximo passo? E depois disso, eu falei, depois do quê? Depois disso, não sei. Eu não sei. Próximo passo, quando eu chegar lá, eu vou olhar e falar, tá, e agora? Então eu sempre vou buscando o passo, absorvo o passo, mantenho no passo que eu acabei, no degrau que eu cheguei, agora eu cresço. Cheguei no degrau, me sustento lá e cresço. E vou fazendo assim a vida inteira. É consequência, né? Então eu não fico buscando sonhos de ser milionário, andar de helicópteros. Porque assim, isso é sonho. Aí eu tenho um sonho. Tudo bom? Prazer, Thaís. Tudo bem? Vou no Thalita da RH, Oi, tudo bom, Thaís? Tudo bem? que é a Thalita da RH. Nosso produtor Matheus, foi o Tudo que bem? ele raspou a minha boca. Me dá uma pimenta, uma lasanha, que era chocolate. Não, mas verdade? O Bruno, certo? Bruno é corretor de consórcio. Ah, de consórcio. Mas acredito que esteja migrando também para seguros em algum momento. Isso. Então, dentro dessa parte, como eu estou na internet e o site, eu comecei a cuidar das redes sociais e fazer Uma conteúdo. coisa leva a outra, né? Também não tem como você estar lá hoje sem ter. Mas o conteúdo eu faço para os dois. Eu faço tanto para a agência de viagem, quando explico benefícios do seguro, do produto, qual o diferencial da Cores em relação aos outros, tal. Ah, isso foi um equilíbrio também que a gente alcançou lá de uma forma até meio que natural, mas que foi um assim divisor de águas. Estratégia, é isso? Isso, Você usa com o seu time de de venda. comercial. Isso, tudo que eu. Como eu sou mentor hoje, nós montamos a Apex, que é uma mentoria para donos de corretoras no geral. Ah, então você tem tanto a corretora de Consórcio. e a de consultoria. E eu tenho a mentoria para donos de corretoras, no geral. Aí sim, nós ensinamos todas as partes: técnica de venda, como lidar com lead, como lidar com venda, indicação, tudo, tudo. É que você tá bem nichado ainda, né? Você tá bem nichado na área de consórcio. Não, Você Não? vem de outros. a mentoria é para todas as corretoras. Não, então, mas aí também é nichado na área de corretoras. É para Pra corretores. corretor. Mas assim, vendas. É, porque eu falei, eu mostro o Venda. conteúdos que você faz lá de vendas e tal, porque até tem algumas coisas que a gente tá implantando aqui, aí eu falei, cara, toda hora eu mando pro menino do marketing lá, pro Carlão, falou, Carlão, olha aqui, ó. Cara, cada churrasco da Red Bull, da Legal. prêmio ali na hora, né? E a gente tá fazendo aqui agora. A gente Mas tá é dando cultura de prêmio e vendas. tal. Isso independente de ser consórcio ou não, Lindão. Então, por É isso que eu falei. cultura de venda. É. E nós vamos começando agora a Vertex também. E a Vertex é para ensinar qualquer pessoa, qualquer ramo a trabalhar com vendas também, que é para vendas, mas principalmente para leads. Diretor de RH, e com a parte jogar de a gente lá mídia fora. deles, faz toda a parte de Vamos lá, Bruninho. mídias, também vendas, da maior seguradora de viagens do Brasil. Só a maior seguradora de viagens do Brasil. Pouca coisa, né? Eu tava sentindo que tinha um degrauzinho para subir ainda na parte desse pós de vendas mesmo, sabe? De como a gente ia incentivar a venda ali no dia, né? Começou pegando um dia, mas geralmente a gente agora tá fazendo 2 a 3 vezes por mês. Faz uma no começo do mês, uma no meio e uma no final, que é aquele fechamento dos 2 últimos dias ali. Coloca eles dentro de sala para os vendedores, aí tem no Brasil inteiro, eles ficam conectados pelo Teams. Legal. E a gente fica dando prêmio durante o dia para eles. R$100, R$200, com desafios, tal, desafios curto prazo, primeiro, segundo e terceiro que vende mais no dia, tal. Isso é legal. E aí começou a tracionar bem, começou a ter resultado agora.
Eu penso assim, é muito o que eu falo. Você tem noção, né? Metodologia ela é tão importante, na minha visão, né? Ela é tão importante que na segunda-feira fechou um mentorado novo. Ele vendia seguros. Aí ele queria vender consórcio, montou uma equipe de vender consórcio. E aí, na segunda ele fechou, nós entregamos só um e-book para ele de nossa metodologia de vendas. Ó, nós vendemos assim, por aí vai, né? Ele só pegou isso. Na terça-feira, ele fechou 2 milhões em venda, quase. Sem uma aula, só por nossa metodologia que está no documento, de como é que faz, fechou 1 milhão e 800. Fiquei lá. Eu que tem um áudio dele, falou, pô. Ah, eu vi que você publicou um áudio dele. É que esse 1 milhão e 800 é de capital que o cara comprou. Consórcio, o cara compra as cartas de crédito ali. O cara comprou 2 cartas, que deu um total de 2 milhões, 1 milhão e 800. Só com o nosso documento ali, metodologia de como vende, passo a passo, os 7 passos da venda, por aí vai. Eu penso assim, eu não consigo fechar no improviso, nem eu consigo fechar no improviso, por quê? Todo cliente, ele vai dar objeção, não vai? Então vai dar uma objeção diferente. Vai. Se eu tô vendendo no improviso, a entrevista inteira eu tô pensando e raciocinando, certo? Chega na hora da quebra de objeção, sua cabeça já tá cheio de coisa. Quando você tem um método bem desenhado, pelo menos 50% da entrevista você nem pensou, você só fez. Então a sua cabeça começa realmente a ter que funcionar de fato quando você precisa, que é quebrando objeção. A gente fala, não vou fazer por tal motivo e por aí vai. Às vezes parece que ele acredita na objeção, entendeu? Não, ele concorda com a objeção. Ele compra a ideia do cliente. Ele compra porque às vezes porque na maioria das vezes a objeção é verdadeira, ela não é uma mentira, só que você tem como quebrar ela. A gente tem como quebrar, temos argumentos para quebrar. O nosso produto é melhor. O cara vai lá, nosso produto é um pouco mais caro. Às vezes não é. Às vezes é questão da cotação. E a gente tem possibilidade de negociar. Só que o cara vai acreditando na objeção. E aí é isso que a gente está começando a quebrar, entendeu? Fazendo playbook, que é isso aí, fazendo playbook de vendas e tal. Vender consórcio, não acredita no consórcio. Como que ele vai vender? Ele quer vender consórcio, mas não acredita que o consórcio é bom. Não tem como ele vender. Né? Mas tem muitas formas, igual você falou, tem uma cotação mais barata que a nossa. Tá, mas não é só a cotação que conta, porque, pelo menos a minha visão, quando você falou do produto, mas a visão que eu tenho, não importa o preço que eu pague. O que me importa quando eu estou procurando um seguro viagem? Seguro viagem, não é? O que me importa? O atendimento e a segurança. Se acontecer alguma coisa comigo, com minha família lá fora, eu não tenho dor de cabeça, certo? É isso aí. Então você concorda comigo que preço é segundo plano? Você compra lá um Jordan, a primeira vez você vai usar na academia, aí você vai... Esse Jordan que eu tô usando aqui, eu usei primeiro na academia, depois pra trabalhar. Ah, não. Na minha visão, é mentalidade de escassez. Não, o Bruno, ele quer usar o tênis até destruir, aí ele usa na academia. Acho que não. Ó, a namorada, a mulher dele, comprou o tênis e tava usando no dia. Ele deu o tênis, ela já foi pra treinar com o tênis, que ele pagou caro. Aí ele já abriu enquete. Não é um bom tênis pra treinar. O Jordan? Aquele lá. Pra treinar a perna é o melhor tênis, cara. É o mais liso. Mas ela tem outros que ela pode treinar a perna. Você vai com o mesmo todo dia. Você vai com a porra daquele Adidas ou. Não, eu vou com aquele Nike que você acha bonito. Agora você vai de Nike, porque ela deve ter jogado aquele Adidas. Porque eu já usei muito aquele Nike há outros dias. Porra, ele pra saúde dele. Se ele vai treinar com aquele Adidas, ele ia fumicar com a coluna dele. Ah, não briguei. Não briguei. Mas é que na minha visão, um tênis. Eles abriram uma discussão entre de R$2.000, 3, 4 mil, estrear na academia. As pessoas acham que passei mal, o que eu vou fazer? Cara, eu vou encostar no hospital e tudo bem. Não tem hospital público lá, não tem. Não tem SUS, não tem. E assim, você entrou no hospital, você entra num mundo à parte. Os caras entram, você não tem controle, você vai falar... o cara vai falar, cara, você entrou lá, tô com uma tosse, ressonância. Quem vai falar? Você não fala a língua, você tá em outro país. Você fala, não, obrigado. Não. Mexe lá, eu acho que tem que fazer. Exatamente. O diferencial que a gente vende, mais importante é a gente tem que assistir, você vai ver lá. A gente tem assistência própria, 24 horas, médico. Nosso médico trabalha aqui, que é do Einstein. Aí nós temos enfermeiras, 4, 5, acho que agora estamos com 4, tá contratando mais umas 5 enfermeiras, cobrem todos os turnos, 24 horas. Então, assim, entrou um caso, tô passando mal. Primeiro que eu não vou te jogar em qualquer lugar. Vai passar por uma triagem médica, uma triagem com a enfermeira, depois, se precisar, passa para o médico.
Aí a gente te indica o melhor tratamento, porque às vezes não é um hospital, às vezes é uma clínica, às vezes é mandar um médico na... Às vezes é uma médica, a gente manda um médico no hotel. Onde você tá? Tô no hotel. Manda um médico lá. Aí, ó. Ou faço telemedicina do Einstein, a gente tem telemedicina Tá lá, o do cara Einstein. faz aqui, já me atende. E já te atinge, já emite a Receita. receita, você já compra na farmácia. Aí, pô, precisa fazer um raio-x. Eu não vou te mandar no hospital pra fazer um raio-x, vou te mandar numa clínica da nossa rede credenciada. E resolve. E aí a gente já resolve. Só que você chega, e a diferença é, você vai chegar lá, seu nome já vai estar lá, a gente vai ter entrado em contato, vai ter mandado a garantia de pagamento, você vai entrar fazer um raio-x. Não perde tempo de viagem. Nada. Não, e não tem que passar cartão de crédito. Há os casos em que, pô, você precisa lá, o cara fala, não, precisa passar o cartão de crédito. Passa, pede reembolso, vai ligar pra gente, vai pedir reembolso, vai mandar o documento, a gente vai E pedir. reembolso é rápido? Reembolso é rápido, a gente tá reembolsando acho que em menos de 10 dias. Voltou, mandou o reembolso, acabou. E o bom é que, assim, vou dar um exemplo eu tenho asma, né? Vamos imaginar, eu tenho asma. Minha bombinha acabou lá, eu perdi. Você vai precisar, você vai E lá eu não consigo comprar, Ah, Sem ter. Sim. igual aqui no Brasil, que eu vou na farmácia, me dá um ah, remédio, né? Isso aí não tem cobertura. é. Mas, Eu ia falar. se o médico Se for me de der, uso não, mas recorrente, se o não. médico me der uma receita, É que você não vai ter atendimento porque não é emergência. não é emergência? Não. Às vezes nós temos casos também, por exemplo, assim, acidente. O cara, um acidente. Chega lá, o cara aluga uma moto, sem carteira, sem nada, sem regulamentação, cai e pede atendimento. Não tem cobertura. Cobertura é, pô, você tem que contratar numa empresa que te dá toda a segurança, uma empresa que exige o seu documento para andar. Aí aconteceu um acidente, aí tudo bem. Entendeu? Agora, o problema é que acontece. O cara vai lá esquiar numa pista, o cara numa pista de esqui não regulamentada. Entendeu? Entra na telemedicina do Einstein, tudo coberto. Ou então você vai falar com uma enfermeira nossa, ela vai conversar, ó, como é que a criança tá ativa, não tá com tosse, não tá, quanto tempo de febre e tal, beleza. Em geral, você vai ter levado algum medicamento. Ela pode falar, ó, dá Novalgina tal, e retorna pra gente. Aí não precisa nem de você retornar. A gente vai marcar lá, daqui a 4, 5, 6, 8 horas, nós vamos entrar em contato de volta com você e perguntar se tá tudo bem. Como é que Melhorou não. melhorou, não melhorou? Senão a gente passa pro próximo passo. Agora, pô, tá com tosse, febre que não baixa, não sei o que lá, cara, estamos mandando um médico aí no seu hotel. Onde você tá, o hotel tal. Caramba, pegamos um médico da nossa rede e manda no hotel. Ah, mas, pô, sei lá, a criança tá correndo, caiu, pô, tá com muita dor no braço, então tá bom, peraí, vou te mandar numa clínica. Se for uma emergência, pô, a criança tá gritando, tá quebrado, claramente tá quebrado, a gente vai falar, ó, tem um hospital a 5 quilômetros de você, pode ir lá, quando você chegar lá, o seu nome já vai estar lá, você vai ser atendido. Vai pegar fila, normal, como um paciente normal, vai ser atendido. No final, nós vamos pagar, você vai embora, a gente vai pagar a conta pra você. Mas Você vai cobertura. você fica imaginando agora, eu fico imaginando assim, imagina eu aqui, meu filho passou mal, aqui em casa, não é o produto de vocês, mas pensando num produto, assim, né? Tô em casa, ó, meu filho tá tendo febre, então já entra numa telemedicina com o médico, para não sei do que, dá o remédio, não passar, se precisar fazer exame, já encaminha para uma clínica, onde eu não vou ficar no hospital com um monte de pessoa doente, Exato. faço. Isso é um produto que aqui não tem, que é bom, imagine eu podendo ter essa vantagem lá, É isso. entendeu? Exatamente isso. Porque seguro é para se segurar de algo que pode acontecer. Isso. O seguro pressupõe imprevisto. Uma coisa, futuro incerto. É o futuro incerto. Se o futuro for certo, a gente tem alguns casos, cara. O cara, a mesma coisa do cara que acontece também. O cara sai, bebe, e bate o carro lá fora e se machuca. A gente vai ter que cobrir. Aí a gente tem 5 anos que a gente ganha o selo de melhor empresa para se trabalhar. Aí a gente tem 5 prêmios de saúde mental. Ô, louco. Aqui são 4 rankings. A gente ganhou aqui de Barueri, 12º lugar. Isso aqui num universo de 30 mil empresas. A gente ficou em 12º, 8º. Aí depois a gente pegou o Brasil inteiro. Do Brasil inteiro a gente também ficou 16º e 15º. Caramba, legal. Parabéns, pô. Só prêmio de qualidade para se trabalhar na empresa. Aí a gente passa é um GPTW, né? É um selo conhecido. E aí formulário para a empresa toda, todos os funcionários. Você não pode estimular, você não pode falar nada sobre isso, você só passa, eles preenchem.
E aí vem as notas. Aí depois a gente recebe todas as respostas, não, né? Compilados das respostas, quais são, onde a gente tem possibilidade de melhoria e tal. Quando a gente voltou da pandemia, que foi quando criou o RH, que foi quando eu assumi, aí a gente começou, e assim, a gente quis saber mesmo, pô, como é que tá o ambiente, como é que tá a cultura, ver se as pessoas estão engajadas, estão gostando e tal. Pô, aí no primeiro ano a gente já pegou o primeiro prêmio da GPTW, aí veio vindo, cara. Aí a gente pegou o prêmio, pegou o selo, né? Os selos, pegou os rankings. O de saúde mental também é um bem legal que a gente gostou. A gente faz alguns programas de saúde mental aqui para o pessoal, então a gente tem plataforma de saúde mental. É muito legal. Aí a gente ganhou 2 prêmios de empresa amiga da mulher aqui de Barueri também. Também, mesma coisa, eles vêm e pedem um monte de coisa pra gente, um monte de documentação, entrevista às mulheres da empresa, aí a gente passa a questão de remuneração, cargo de confiança, a gente tem, dos cargos de confiança da empresa, 50% e 50%, salários todos equiparados. Na diretoria, nós temos quatro homens, 3 mulheres, então assim, tudo equilibrado. É muita questão de qualidade da pessoa, não ser algo. Não, é sempre a qualidade da pessoa, nunca... Que legal. Outra questão. Aí a prefeitura deu pra gente 2 prêmios. A gente foi a primeira empresa a ganhar aqui em Barueri. E olha que a gente tá aqui, ó, com uma empresa, Cielo, Elo, muita empresa grande. Eles deram 2 vezes pra gente o prêmio também. Barueri só tá uma das maiores empresas, provavelmente das pessoas mais influentes, né? Exato. A maioria das empresas grandes vieram pra cá por uma questão tributária e tal. Sim. Então tem muita empresa grande aqui. Bradesco, McDonald's, todo o grupo Elo tá por aqui. Acho que a Azul Viagens tá por aqui também. Nossa, legal. A gente disputa com Eu bastante tenho essa da gente. saúde mental e emocional. É uma coisa que eu gosto muito, muito mesmo de. E aqueles ali de mulher? Então, isso aqui porque é o mesmo prêmio, né? Aqui são os certificados da participação. Quando a gente participa, você ganha um certificado. Aí você não sabe se você vai. Pode vir. Você não sabe se vai ganhar ou não. Mas você vai lá, você aplica para participar. E aí você ganha um certificado de que você participou, de que você entrou para poder participar. Empresa amiga da mulher. E aí a gente ganhou uns 2 anos que a gente se aplicou lá, a gente ganhou. E a gente tem muito, nós estamos fazendo aqui muita coisa com a prefeitura de Barueri voltada para a mulher, para violência da mulher. Então assim, amanhã nós temos 2 meninas aqui que vão palestrar lá na prefeitura, então palestra para mulheres empreendedoras aqui da cidade. Elas palestram, então assim, a gente já teve palestra para montar currículo, palestra para como se comportar aí as meninas do RH aqui, palestra de como se portar em entrevista, palestra sobre saúde financeira, questão financeira. Então a gente vai até a prefeitura, a gente leva funcionários nossos para aqui, a gerente financeira foi dar palestra lá, gerente de atendimento, nossa gerente de atendimento aqui, que faz a parte do atendimento, foi lá também palestrar. Todo mundo recebe certificado e participação. Muito legal. Aí a gente vai lá, palestra, então a gente virou bem parceiro da prefeitura mesmo. Dia das mães, dia dos pais, a gente faz com essas mulheres. Que elas têm, a prefeitura ajuda elas a abrirem empresa, a emitir nota, a fazer a parte da contabilidade, é bem legal. A prefeitura de Barueri tem um negócio bem legal. A prefeitura às vezes faz até umas feiras, né? Faz várias feiras, públicas, dá até as tendazinhas Então, tem também, por exemplo, o dia da festa junina, eles também reúnem elas, então elas podem montar as barracas no espaço que eles disponibilizam lá, cara, é muito legal. Tem um incentivo fiscal de você vir aqui para Barueri, então assim, o ISS daqui é mais barato, por isso tem assim, um monte de empresas aqui, um monte de empresa vem para cá, mas a prefeitura, a gente entende que a prefeitura efetiva as coisas, e traz as empresas para cá e depois vem fiscalizar, vem olhar essa empresa, e aí, cara, a gente fez essa parceria com a prefeitura e, cara, dá super certo pra gente. Eu achei muito bom. Pô, parabéns aí para a empresa de vocês. Mas antes de tudo, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, né? O pessoal não conhece vocês me contam. O pessoal, né? Apresenta um pouquinho, pô. Bom, meu nome é Bruno Venâncio, eu sou diretor jurídico de RH aqui da Cores. Estou aqui na Cores já há 16 anos. A Cores é uma empresa de seguro viagem, era uma multinacional. Aí durante a pandemia tivemos alguns problemas, né? Porque a empresa de turismo durante a pandemia ela teve problemas no faturamento, e tal. A gente teve muita dificuldade. Nós aqui, os diretores, nós adquirimos a operação, acreditamos na empresa. E a partir daí a gente foi movimentando e voltando. A marca era Prio, a gente retomou a marca Cores, que é uma marca bem conhecida aí no seguro viagem, na área de viagens. E os sócios são os diretores. Cada sócio tem uma área aqui. Então, eu já era do jurídico e aí teve essa necessidade de montar mesmo o RH, sentir a cultura, fortalecer a nossa cultura e tal.
E aí eu assumi o RH e estamos fazendo esse trabalho aí que a gente estava conversando agora. Que legal, parabéns, Cigano. Se apresenta, por favor, para nós. Meu nome é Thaís Mahallen, eu sou uma das sócias, junto com o Bruno. Eu sou responsável pela venda direta ao viajante. Então, eu cuido do site e dos canais digitais. Como o Bruno falou, é uma empresa de quase 40 anos. A gente só vende seguro viagem e tendo como diferencial a central própria, que você sabe onde você vai ser atendido, você sabe que são brasileiros, a gente tem um diretor médico do Einstein, que se precisar buscar você em outro país, dependendo da situação que você tem que voltar. Então, isso é o que nos dá muito orgulho e realmente é onde está o valor do seguro viagem, que é quando o telefone toca e alguma coisa saiu do seu roteiro, no que você imaginou naquela viagem dos sonhos. E aí, nesses quase 40 anos, a gente comprou a operação de uma multinacional francesa, que já tinha um conhecimento, né, mundial, tanto de plano de saúde quanto de viagem, e a gente só vem aprofundando cada vez mais o nosso conhecimento nisso. E o meu desafio, como também o seu, Bruno, é a gente levar informação e conhecimento do que é o seguro viagem, para quem serve, como você escolhe o seu seguro viagem, e principalmente como você escolhe o seguro viagem com o mesmo critério que você escolhe o destino, o hotel, a passagem, o passeio. Ele não é só um item da mala de última hora, ele é algo que eu estava comentando antes aqui, né, com o seu time, que você vê o valor do seguro viagem na hora que você está na dor, que você precisa de ajuda. Então, por isso que é tão importante, assim, receber vocês para falar sobre isso e falar cada vez mais, porque tem gente que vai ainda sem seguro. Tem gente que nem sabe que tem. É isso. Eu falo porque eu conheci o seguro, graças treinando com o Brunão. Ele falou, não, eu trabalho com seguro viagem. Eu falei, tá, o que é isso? Aí ele foi me explicar, eu nem sabia que era necessário ter um seguro para poder viajar. E é o que você falou, você tem que passar essa informação que muitas pessoas nem sabem, ou se sabem, igual o nosso produtor aqui, coisa mais linda, né? Fechou um aqui que nem sabia que não estava nem assegurado, né? Exatamente. Seguro sem seguro. Eu fechei um seguro só pra morte. E o seguro, além disso, ele é necessário e ainda tem lugares, destinos que é obrigatório, como os países da União Europeia. Então, as pessoas realmente correm o risco tanto da saúde, o risco financeiro e até um risco de entrar num país se eles decidirem cobrar que você apresente que você está segurado. Então, Mas a União Europeia também cobra. no Tratado de Schengen, são quase 30 países, é obrigatório uma cobertura de 30 mil euros de despesas médicas. As pessoas nem sabem, às vezes as pessoas vão sem seguro, porque assim, a fiscalização pode acontecer a qualquer momento, ela é aleatória. No momento do aeroporto, eles podem pedir o seguro, se você não tiver, eles mandam você de volta. É obrigatório. Por que é isso? A gente até fala que, na verdade, os Estados Unidos também deveria colocar essa lei, porque existe um custo financeiro para o governo local de atendimento médico para turista. Sim. Porque ele já tem, saúde já é um gasto importante para a população. Isso é um fato. E aí vai um turista, né, igual França, por exemplo. A França recebe 90 milhões de turistas do mundo inteiro, que é o tamanho do estado de São Paulo. Se todo mundo que tiver um problema, o governo custear aquilo, ele leva um prejuízo absurdo e deixa de oferecer para a própria população. Sim. Então, eles colocaram isso como obrigatório. Eu acho que deveria ser obrigatório para todos os países, porque você pode ter, sim, uma dor de garganta, mas você pode ter um infarto, ter que operar, ter que ficar internado muito tempo numa UTI. Quem paga isso? Então, esse é o grande tema do seguro viagem. Aí, assim, a gente sabe que o pessoal, por exemplo, chega nos Estados Unidos, quando vai ter o atendimento, que é um dos gastos médicos mais altos do mundo nos Estados Unidos, pede seu cartão de crédito e muitas vezes você não tem o limite para pagar. Sim. Porque como o custo é muito alto, quem é que tem disponível no cartão de crédito $50 mil, $100 mil? Primeiro que acaba a sua viagem, não tem o que você fazer. Sim. O hospital pode ficar no prejuízo. Então tem uma pressão ali com o passageiro, com a família do passageiro, que vai ter que juntar um monte de cartão de crédito para tentar garantir o atendimento. Por isso que é muito importante. Então, realmente, deveria ser uma coisa obrigatória. É o Teria uma pilar principal, empresa. né? Exato. Se eu for viajar para fora, enfim. Não, tem que ter, porque nós estávamos falando, você tem convênio médico aqui, então você está seguro. Porque assim, penso da seguinte forma, eu faço convênio médico. Eu quero ter um bom atendimento, e por vários motivos. Se acontecer alguma coisa séria que eu vou ter que custear, é muito caro o custo. Você imagina fazer isso fora do Brasil? E eu falo isso aqui, as pessoas
Eu falo, tem em São Paulo, o pessoal é mais metido assim, a pessoa nem fala que foi no PS, ela fala, fui no Einstein, fui no Sírio, né? A pessoa não fala nem que fui no pronto atendimento. Sim. Se preocupa muito com a saúde. Aí quando você viaja, você não fala o idioma, você não é outra moeda, é outra cultura, e você fala, como o nosso colega aqui, eu pego qualquer um, mas sua saúde é a mesma. Aqui você faz questão de ter o melhor e fora qualquer um serve, mas Sua saúde, então, qualquer coisa. é uma questão de informação mesmo, assim. Eu entendo que eu trabalho até assim, quando eu faço conteúdo, que é para categoria, é para o seguro viagem, as pessoas terem consciência que precisa dessa proteção. Depois, obviamente, qual você vai escolher, o que realmente te dá segurança, que você sabe como funciona e tudo mais. Tanto que a Thaís daqui a pouco ela vai analisar o contrato que foi feito. Eu já estava vendo, ela já estava indignada, mas ela vai ver o contrato do que o nosso produtor fez para viajar para o Chile, né? No Chile, Para fazer esqui. pra esquiar. Você sabe esquiar? Eu aprendi lá. Que bom. Eu aprendi lá. Certíssimo. Eu aprendi no guia. Foi na roleta russa. Foi, literalmente. Posta aqui, aqui é a história de vocês, né? Olha que legal. É isso mesmo, ó. Aqui a gente é o ano da fundação, 1988, então, como a gente falou, é uma empresa de quase 40 anos. Nós tivemos algumas versões, né, da Cores, mas a marca Cores ela é muito conhecida no meio de viagem. Em 2010, nós fomos adquiridas por um grupo francês que não entendia muito do nosso negócio, é uma empresa muito grande na França, o grupo April. Aí tivemos a pandemia, que foi eles ficaram aqui por 10 anos na April, né, como April. 2020, com a pandemia, nós tivemos grandes problemas aqui, todo mundo, e assim, mas assim, o setor de viagens foi muito atingido, porque a gente não sabia quando a gente ia poder voltar a viajar de novo e tal. E a gente, além de não ter faturamento, nós tínhamos faturamento negativo, porque as pessoas que compraram o seguro queriam dinheiro de volta. Então a gente tinha que reembolsar, teve o programa governamental que era, a gente podia dar em crédito, então, mas a gente sabia que aquilo ali a gente ia devolver esse valor um dia. Então a gente zerou praticamente o caixa, e essa empresa April decidiu sair do país. Ela falou, vamos vender a operação aqui e não quero mais. Foi quando o Luiz Gustavo, que é nosso CEO, recebeu ali, estudando um pouco os números, ele sentou com a gente e falou, cara, quanto a gente acredita na marca, quanto a gente acredita que o seguro, que a viagem vai retomar no Brasil, como ela vai retomar depois de tudo isso. A gente, todos os diretores, muito tempo de casa, a Jussara, que é a nossa diretora de operações com mais tempo ali, hoje eu estou com quase 20 anos aqui, 16 anos já na Quase. Quase a sua vida inteira. Quase a vida inteira, eu sou um jovem de 26 anos. Estarei com 10 aqui na Quores. E a gente decidiu, cara, vamos comprar a empresa. Uma loucura. Compramos a empresa. Recebemos um aporte de um valor de empréstimo para a gente poder sobreviver ali. Então, aquilo que ia durar ali um ano, a gente teve que juntar com aquele dinheiro. Fizemos toda a reestruturação por quase 2 anos. Cara, e no final das contas deu certo. A primeira coisa que a gente fez foi retomar a marca Cores, né? Retomar o nome. Sim. Estava registrado, tudo. Foi isso, cara. E aí foi uma montanha-russa ali. A gente teve aquela caída, mas em 2021 a coisa começou a voltar, as viagens. E aqui tem os marcos, né? Então, aqui 2022 foi o ano que eu falei que a gente teve aí o primeiro, que nós conquistamos o selo da GPTW, porque acho que o mais legal aqui, vocês vão conhecer um pouco, talvez vocês conheçam aqui o nosso escritório e conversem com algumas pessoas. O que a gente quer pegar é o nosso jeito, o jeito de fazer a coisa, o jeito como a gente trabalha. E a gente sempre teve como coisa primordial, a primeira coisa para eu cuidar da pessoa fora do país, quando estiver viajando, eu tenho que cuidar do meu funcionário. Sim, eu tenho que cuidar de quem está aqui. Então, o meu lema é cuidar de pessoas, eu cuido de pessoas. Então, eu não posso... Quem vai cuidar das pessoas fora do país tem que estar bem cuidado aqui. Então, em 2022 a gente recebeu o primeiro reconhecimento aí da GPTW, daí para frente todos os anos nós ganhamos, e é isso. Em 2023 nós tivemos um rebranding na marca, e agora em 2025 a gente pegou todo esse legado dos quase 40 anos de história, juntamos num método de trabalhar, que é o jeito Cores de ser, que a gente chama de jeito Cores de ser, repaginamos o escritório, fizemos ações de venda, de marketing, resgatamos tudo isso que a gente tinha de história, de legado mesmo da marca, e de como a gente cuida das pessoas. Então, estamos aí, cara, pensando em crescer cada vez mais e
ser cada vez mais importante aí no mercado. Isso é muito importante. Eu vejo muitas pessoas nem querendo ter sócios, porque não quer dividir lucro, enquanto você pode dividir problema, né? E sócio é para isso, porque cada um toma conta de uma área, cada um tem a sua responsabilidade, cada um faz a coisa crescer e todos vocês chegaram onde vocês estão chegando, né? Exato. Ou você tem que ter uma equipe muito talentosa e que você dê, talvez, não necessariamente a sociedade, mas você pode dar participação em resultado, tipos que ele vá trabalhar com cabeça de dono e vai ter um benefício diferente, Sim. como sendo uma sociedade. Porque às vezes também você colocar muito sócio, depende muito do perfil desse dono, desse fundador, Sim. né? Mas hoje existem, né, que a gente já fez até alguns estudos disso, de remuneração, você faz um contrato à parte de divisão de lucros Sim, ou sim. de metas, e que a pessoa trabalha para a construção A gente daquele A gente negócio. tem trabalhado bastante nisso, dando participação nos lucros no final do ano, mediante a meta. Temos tentado melhorar a forma como a gente remunera e investindo. A gente tem investido em curso, tem investido em tecnologia, em viagens. Nós mandamos pessoas para a China, nós mandamos seis gerentes nossos para a China para entender a evolução da coisa, não só do nosso mercado, como todo o mercado. Já trouxemos eles, montamos um grupo, eles têm trabalhado junto com a gente na estratégia da empresa. E é isso, é a visão de futuro, cara. A gente está olhando cada vez mais para frente, não perdendo o nosso jeito. Porque assim, aqui até a gente sempre fala, né? A tecnologia é muito importante, mas a tecnologia tem que ser o meio, não o fim. Sim. A tecnologia é o meio. É o jeito que a gente faz, a forma como a gente trabalha, apoiando as pessoas, porque no final das contas, quem está lá fora quer ser atendido por uma pessoa, quer ser bem atendido, quer que tenha empatia. Depois vocês vão ver ali, quando a gente mostrar a operação para vocês, nós temos os inegociáveis na nossa assistência. Porque a gente quer que todo dia, quando o operador vem atender um passageiro que está lá, ele leia aquilo ali, porque ali a gente protege o passageiro, protege o nosso parceiro, que são as agências de viagem, os corretores de seguro, as empresas que confiam os funcionários na gente ou que vendem nosso seguro, e os próprios passageiros. A gente quer que todo dia a pessoa olhe, quando ela vem trabalhar, ela olhe para aquilo ali e lembre que aquilo ali é inegociável para a gente. Até complementando isso, mesmo quando, que é a cultura da Cores, mesmo quando o passageiro não tem cobertura, que é uma exclusão, que a gente conversou um pouquinho no almoço, um deles é um ser humano antes de um viajante. Então, eu vou te ajudar a você comprar sua bombinha, eu vou te indicar, eu vou acompanhar, eu só não vou pagar esta conta. Vamos supor. Sim. Mas eu não vou falar, não tem cobertura, Bruno, obrigado. Entende, vai conversar. Dentro da pólice. Não, a gente Já sabe que você está ajuda. vulnerável, que você está num país que você não fala a língua, que você não sabe quem você procura. Então, a gente organiza até as consultas particulares para que você tenha, mesmo quando não tem. Então, a gente dá todo o apoio. E é interessante, eu percebo muito na sua fala, uma coisa que eu acho essencial para qualquer empresa grande crescer. Isso pode ser uma empresa pequena que está querendo crescer e uma empresa grande que está crescendo ou uma empresa grande que já cresceu. É cultura. Vocês repetem muito a palavra cultura, percebe? Vocês são na palavra, vocês repararam. Tudo que vocês falam é cultura. Cultura, nosso jeito de ser. Se você olhar pela parede de vocês de premiação, isso é cultural de vocês, pô. O cuidar dos outros e cuidar de vocês aqui dentro é cultural. Então é isso que No faz. nosso mercado, assim, dos concorrentes que a gente tem, nenhum tem 5 vezes de GPTW. Isso é uma decisão nossa, uma decisão dos sócios e que a gente valoriza as pessoas aqui. E isso se reflete, obviamente, no atendimento. Isso é maravilhoso, é o que vocês falaram. O Bruno falou, é verdade. Como que eu vou cuidar de alguém lá fora se eu não cuido de quem está aqui dentro? Lá na empresa nós temos a mesma visão. Como que eu vou vender para alguém lá fora se eu não cuido de ninguém aqui dentro? E assim, as pessoas não tomam conta. Eu já vivenciei, já passei em algumas empresas que eu vi que chegava no banheiro assim, não tinha nada. Nem um lixinho desse. E fica outros problemas, né? Porque você quer cortar custo de coisas que você não vê que no futuro vai dar problema. Então é melhor investir nessas pequenas coisas para não. Porque vai gerar um número de afastamentos. A lei, o nosso grande diferencial é ter a central de atendimento ao viajante interna. A gente nunca terceirizou. A gente nunca... a gente decidiu fazer isso não sendo uma gestão nossa direta. Como eu falo, a gente está 10 passos da central, porque a gente chama do nosso aquário, né, que é o nosso coração aqui, que é quando você precisa, toca aqui. Certo. Então, aqui a gente tem as pessoas em home, que a gente desenvolveu isso na época da pandemia, Certo. e os
os operadores que vêm presenciais, são 4 turnos de 6 horas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então, nem Natal, nem Réveillon, nunca para. Isso aqui é para atender quem tá fora do Brasil, que tá acontecendo alguma coisa. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer fuso horário, em qualquer lugar. Então, quando toca aqui, a gente faz uma triagem, entende se é caso simples, tipo extravio de bagagem, cancelamento de voo, coisas que não é da saúde da pessoa. Agora, o maior e mais importante atendimento é quando acidente é doença. Sim. Aí a gente faz uma triagem, passa para a enfermeira, que a gente tem ali um pro médico, onde elas ficam ali, né, porque tem muita informação confidencial, né, é mais delicado com o nosso diretor médico, Dr. Calil, e ela direciona, porque você pode até falar assim, eu quero para minha filha uma telemedicina, mas ela pode falar, Bruno, eu quero que você leve para o hospital. Entendi. Então não é que eu aceito o que você quer, na verdade eu valido se pelos sintomas que a gente está olhando, eu vou autorizar uma telemedicina, não vou falar, eu quero que você leve pela clínica, eu estou organizando o atendimento lá. Então não é um atendimento comum, até o Dr. Calil uma vez falou, você tem que treinar de uma forma que assim, uma pessoa de 70 anos com falta de ar é uma coisa, mas de 17 é outra. Sim. Então assim, você tem que saber. Eu entendo, gente. Então a gente fica aqui, né, com essa central 24 horas por dia, o nosso núcleo médico, e aqui tem toda a parte, que é a parte que a gente chama que é o bastidor do atendimento. O que é? A gente faz toda a parte de credenciamento de hospitais, clínicas do mundo inteiro, exames, a parte de reembolso. Então, por exemplo, tem coberturas do seguro viagem que eu não consigo pagar, que é reembolso de medicamento. Certo. Eu vou te pagar a consulta, vai vir para mim pagar a conta, para eu pagar a conta. Mas ele te recomendou um remédio. Você vai lá nos Estados Unidos, você vai comprar, você vai gastar lá $100. Sim. Quando voltar, você manda para cá. Então você fala, olha, tive esse atendimento, tá aqui a prescrição médica, tá aqui o recibo, e eu vou te reembolsar este valor. Então tem parte do seguro viagem que é por atendimento, que é o uso da rede, e parte é reembolso. O que é reembolso também? Atraso de bagagem ou extravio de bagagem. Eu tenho que te reembolsar o valor que você não encontrou a sua bagagem lá diante das documentações da companhia aérea que ela perdeu a sua bagagem. Então aqui fica isso, e a parte também de qualidade, que como a gente falou, que é da nossa cultura, a gente tem a melhor nota do aqui. A gente tem um índice de reclamação muito baixo, e geralmente a reclamação do seguro viagem, ela é reclamação, no nosso caso, é de não cobertura, a pessoa fica chateada, não tem como ela falar. Cobertura de alguma coisa. Alguma exclusão. A gente conversou, né? Poxa, mas a gente avisou. Então, O importante o seguro viagem, ele tem uma... O importante é você saber o que ele cobre e o que ele não cobre, para que vocês façam o bom uso do produto. Sim. Mas quando se trata de acidente ou doença, realmente é onde, de fato, é que ele vai ter o funcionamento dele perfeito, assim, para que você continue a viagem ou volte para casa. Sim. Eu não tenho a responsabilidade de tratamento, porque também isso, às vezes acontece, ela quer fazer um tratamento que a gente chama de turismo médico, tem um centro de diagnóstico de alguma coisa em algum lugar. A gente já teve caso assim, a pessoa passa mal bem nessa cidade, o seguro viagem não vai fazer um tratamento de câncer, por exemplo, em outro lugar. Não. Ele é para aquele período da viagem. Começo e fim. Sim. Isso eu falo, ou você volta para casa, ou te trago de volta, ou você fica bem para continuar. é literalmente voltar àquela plano de saúde, seguro viagem. Isso, exatamente. Coisa bem diferente da... Tem consulta eletiva, por exemplo. Não tô, acho que eu vou no oftalmologista, para quem vai ficar mais tempo. Vou fazer uma rotina de ginecologismo, não tá com nenhuma queixa. Que cobertura? Você não tá com uma queixa de urgência ou emergência. Agora não, eu estou com um problema, uma grávida, estou com sangramento. As pessoas não têm o conhecimento do produto. Não tem. Eu mesmo nunca tive o conhecimento do produto, fiquei sabendo posterior, e você trabalha com vendas, correto? Sim. Isso é muito importante saber. Quando vocês trabalham com vendas na parte do seguro viagem, vocês têm toda uma metodologia para comercializar? Vocês trabalham lead, mas como é que funciona essa parte comercial de vocês hoje? Então, a parte comercial do e-commerce, que é o que eu cuido, a gente tem um site de venda e eu faço tráfego, né? Gestão de tráfego. Então eu vou atrás de viajantes
para oferecer meu produto. E aí eu tenho tanto o site que ele pode comprar sozinho, quanto eu tenho uma equipe de vendas que entra em contato com esse lead para falar, olha, Bruno, você tem alguma dúvida? Para onde você está indo? Você tem alguma recomendação? Ou geralmente o próprio cliente fala, estou indo esquiar, Então, isso que é, né? tipo de cobertura preciso, o seu seguro faz cobertura de esqui, minha esposa está grávida, eu preciso saber se tem cobertura ou não. Então, esse é o modelo do e-commerce. O modelo do B2B, que são as agências de viagem e corretor de seguros, né, como você, a gente tem os executivos de venda, a gente tem 40 executivos no Brasil todo que vai pessoalmente nas agências e falam, olha, esse é meu produto, dá o treinamento, faz o cadastro. E aí a agência oferta na hora que ela está oferecendo o pacote, fechando aquela viagem para aquela família, casal e tudo mais. Então, vocês têm um modo de lead, que você faz a operação por lead, que vocês vendem diretamente para o próprio cliente. E vocês também têm aqueles parceiros, né? Isso. Que são agências de viagem ou corretoras que vendem o seu produto. Certo? Uma pergunta, você falou que faz gestão de tráfego também para vender, correto? Sim. Minha voz tá meio ruim, né? Tá achando que você tá falando que é água? Ficando ruim. Não. É porque eu desde manhã eu tô assim. Uma pergunta, vamos lá. Gestão de tráfego, você que faz, ou você tem uma gestora aqui dentro que faz, ou uma agência? Eu tenho aqui que ele olha o que a agência vai fazer, a gente vai atrás de anúncio, eu gravo vídeo, ou a gente olha a campanha e fala, essa campanha aqui não está indo muito bem. A gente traz a temperatura do lead que está vindo para a agência, olha, está vindo muito cliente Brasil, não tem muito internacional. Então a gente tem eu tenho esses dois papéis. Mas eu trabalho hoje com agência, mas aqui no meu time eu tenho uma pessoa que é especializada também, que faz a gestão. Legal. Uma coisa que eu falo muito para os donos de corretora que trabalham comigo, que querem começar a trabalhar lead, não adianta você querer ter lead se você não tem um Instagram forte. Suas campanhas são pelo Instagram ou pelo Google? Instagram. Não, eu tenho Instagram e tenho o Google. Legal. E uma pergunta o seu Instagram, o Instagram da empresa, você que movimenta? Sim. Você é a social media também? Eu tenho uma pessoa no meu time que também cuida do Instagram e ela cuida tanto, a Pamela tá aqui, ela cuida tanto dos influenciadores que a gente contrata, que, por exemplo, a gente tem como embaixador o Lucas Chumbo, que é surfista de ondas gigantes. Então a gente tem tanto influenciadores de viagem ou de estilo de vida, ou lifestyle, ou esportistas, que a gente faz conteúdos em collab, aí eu faço os conteúdos próprios, nossos, e a gente movimenta muito no Instagram, mas eu também faço campanhas de Google. Eu sou mais forte hoje. No início, quando a gente começou em 2018, sempre foi Google. E há um ano atrás, mais ou menos, essa curva inverteu, mudou. Hoje a gente investe mais no Instagram. Que legal. E é interessante até comentar sobre assim, vocês falam, você trabalha com influenciador, certo? Certo. Muito corretor tem essa dificuldade, essa ideia de trabalhar influenciador. Como é que você faz para achar um influenciador perfeito para sua marca? Para que você faça? Você pega qualquer tipo de influenciador, como é que funciona? Hoje, com a experiência de ter errado muito, a gente já entende que tem um modelo. Então, assim, tem que ser um influenciador que esteja conectado com viagem e que entenda de viagem. Não é só que viaja, não é uma pessoa que viaja, é uma pessoa que entende do como funciona uma viagem, está sempre viajando, ou às vezes leva grupo, entende do destino e tudo mais. Só que mesmo assim, Bruno, hoje em dia, número de seguidor não é um balizador mais. Minha dica hoje, depois de a gente ter testado muitos modelos, tem que ter uma forma de você namorar este influenciador antes de casar. Porque quando você vê os números, e pode ser todo mundo do mesmo ramo de viagem, a entrega é totalmente diferente, porque depende de como ele se relaciona com aquela audiência. Sim. Então, a gente tem feito assim, olha, eu contrato um Reels, aí eu coloco ali um cupom para conseguir medir se as pessoas clicaram no link do Story, a gente faz link rastreado e tal. E aí a gente fala, poxa, acho que vale eu fazer um contrato de 6 meses. Por quê? Porque o meu produto, talvez também seja o seu caso, ele não é imediatista. Sim. Ele não é um bem de consumo, ele é situacional. Você pode ver meu conteúdo, ver o seu, achar incrível, mas você não está no momento de fechar um consórcio. E você não tem uma viagem programada. Sim. O Matheus não está prevendo viajar nos próximos 6 meses, ele vai dar bola. Ele pode se interessar pelo meu conteúdo, mas ele não vai fazer uma cotação. Sim. Porque ele quer. Vai deixar. Então, o nosso influenciador, que talvez seja isso que você possa
também levar em relação ao corretor de seguros, eu preciso criar uma relação e aí eu tenho uma métrica que eu espero 3, 4 meses. Eu não Entendi. cobro uma conversão no primeiro mês, Entendi. porque não é justo. Porque assim, se eu fechar com a Anitta e ela colocar no story dela, não vai vender. Entendeu? Vai ter awareness. Eu tô falando de marca, eu tô falando de branding, mas eu não tô falando de conversão. Sim. Porque quem tá vendo fala, legal, tal, nossa, Passou. bacana. A última pergunta. O público que consome aquela pessoa. Então, eu vou dar um exemplo. Eu vou contratar, vou falar da Virgínia, que é uma maior influenciadora do Brasil, e eu vou falar do Joel J. São 2 públicos distintos. Nós estamos falando de um Joel J, que nós vamos trabalhar com empresários, pessoas de, nem que for pequena, média, ou de mentalidade, e a Virgínia, que nós vamos falar de um público mais geralzão, né? De várias idades. E de várias idades, jovem, não sei do que, talvez um empresário que já está pensando em mentalidade não acompanha tanto. Você olha o público que acompanha essa pessoa ou não? Eu olho, mas eu acho que tem uma missão nossa que é assim. Meu produto, ele não é um produto de classe. Ele é um produto que ele atende qualquer pessoa. Qualquer pessoa que vai fazer uma viagem internacional, eu não tenho uma questão de, eu estou mostrando que eu tenho aquele carro, que eu tenho aquela roupa, que eu tenho aquela bolsa. Não, eu quero que ele tenha uma proteção. Então, para mim, qualquer público, se ele vai fazer uma viagem nacional ou internacional, principalmente, me interessa. Sim. Porque é um período que eu vou cobrir ele. Depois ele vai viajar de novo, e depois ele vai crescer na vida, ele vai ter família, aí ele vai para Disney um dia, pensando que ele vai prosperar, por exemplo. Exatamente. Ele vem todo dia. Agora, tem um outro público que é assim, hoje quem me compra são pessoas mais conscientes, exatamente pelo oposto de muita gente não sabe como funciona. Então eu tenho aqui gente que liga e já fala assim, me fala sobre a cobertura de esqui. É um cara que já é consciente. Temos. A gente tem um CRM, a gente tem alguns testes de script, aí para tipo de destino, tipo de pergunta. Isso a gente tem. E sempre melhorando, né? Isso é uma coisa que a gente testa script de novo, ou tem um feedback de alguém que a gente fala, nossa, não tá bom isso. Aí eu falo com a minha gerente de vendas, a gente muda o script, testa de novo. Eu falo porque um dos problemas que eu passei em 2024, foi onde a empresa quase quebrou, foi quando eu estava transferindo um modo de operar de vendas normal para vendas para lead. Que minha operação virou toda lead. E eu não tinha essa metodologia. É desafiador, né? É muito desafiador. Então eu tive muito problema. Depois que foi criada a metodologia para venda para lead, aí o negócio andou. Tanto que hoje nós temos a Vertex, que é um produto que nós criamos, que é para ensinar as pessoas a vender para lead. Acho interessante. Metodologia. Um dia, eu quero conhecer. Por exemplo, para você dar o maior prazer. É um curso, tipo um clube, entrando com um clubezinho que vai ter 4 aulas todo mês. Para falar sobre venda de lead, ensinamento, treinamento, e-book, tudo certinho. Por quê? Vender para lead é muito mais, como que eu posso dizer? Rápido. Antigamente, eu sou da rua, sou vendedor de rua. O que nós tínhamos que fazer? Marcar uma entrevista, ir na pessoa, aí depois a pessoa fala, vou pensar, e depois o lead ele já vem como você... Ele entra na loja, ele tá lá olhando... Ele tá lá. Ele Só tá que lá. Ele tá olhando só a minha. Aí você tem que ir lá, né? Ele não tá olhando só a minha, ele tá olhando a minha, a sua, a sua. Então, se eu não tiver um vendedor, que aí esse é um grande problema que as pessoas passam hoje. As pessoas acham que trabalhar com lead é ser tiradoras de pedido, pelo menos na minha visão, não sei na sua. O que é tiradora de pedido? O lead tem que vir pronto para comprar comigo. Se eu tiver que malhar, já não quero. Por quê? Porque vai chegar outro lead. As pessoas antigamente eram vendedoras, agora são tiradoras de pedidos. Se você não tem uma metodologia fixada de como vender, essa pessoa, esse cliente vai fazer só o quê? Cotar. E eu acho, Bruno, complementando assim, hoje em dia a gente tem acesso a muitas informações. Então, por exemplo, se você olhar no Instagram da Quora, tem muita informação minha, tem no YouTube, o ChatGPT vai falar e tal. Então, quando hoje chega o lead, a forma que eu tenho que atender ele é diferente de um ano atrás. Porque ele já pode pegar informação, ele já vem talvez com alguma informação. E aí eu preciso ouvi-lo mais do que fechar o pedido, porque ele poderia já ter decidido. Se ele tá falando comigo, aí é igual assim, você falou, ele entrou no shopping, mas dentro do shopping ele escolheu a minha loja. Porque é isso, ele já viu várias. Então, essa questão da informação, do ChatGPT mesmo, de recomendar dentro de um contexto, muda o posicionamento do vendedor do lead
de falar. Não vou tirar pedido, eu preciso ouvir. Porque o Bruno está com informação lá, ele já tem o básico. Entendeu? Sempre de pensar de que todas as áreas têm que ser o porquê.